Naquela noite, um jovem saiu apenas para dançar, rir e aproveitar a vida. Ele nunca voltou. O que aconteceu depois foi tão brutal que a cidade tentou enterrar a verdade por mais de 30 anos. Esta não é apenas uma história sobre um crime esquecido, mas sobre ódio e racismo, silêncio e uma justiça que demorou décadas para despertar. Fique até o final porque cada detalhe revela como a verdade tentou ser apagada e por que ela nunca conseguiu. Naquela noite, ninguém em Griffin, na Geórgia, imaginava que um jovem sairia para se divertir e nunca mais voltaria para casa. O que parecia apenas mais uma sexta-feira comum se transformaria em um dos crimes mais brutais e silenciados da história local. Um caso enterrado por décadas, marcado pelo medo, pelo ódio e pela omissão. Esta não é apenas a história de uma morte. É a história de uma família que se recusou a esquecer de uma comunidade dividida e de uma verdade que tentou ser apagada, mas que insistiu em vir à tona. A família Coggins vivia em Griffin há gerações. Era uma família grande, unida, com laços profundos de fé, onde avós, tios e primos conviviam como um só. Timothy Coggins cresceu nesse ambiente cercado de amor, risadas e proteção. Desde pequeno, Tim se destacava. Era carismático dançarino, gostava de música, de gente, de estar entre amigos. Falava de um jovem alegre, brincalhão, daqueles que iluminam qualquer ambiente. Ele tinha uma ligação muito forte com a mãe, um amor intenso e recíproco daqueles que não precisam de palavras. Quando ainda era criança, Tim sofreu um acidente grave e quase perdeu a vida. Sobreviveu contra todas as expectativas e depois disso passou a ser ainda mais cuidado pela família. Para muitos, era como se ele tivesse ganhado uma segunda chance. Já adulto, Tim fazia de tudo um pouco para se virar. Trabalhava com serviços ocasionais. Ajudava onde podia e frequentava um clube noturno popular entre a comunidade negra da cidade. Ali, ele ajudava na limpeza, fazia pequenos trabalhos e, acima de tudo, dançava. Era um espaço onde ele se sentia livre e pertencente. Griffin, porém, era uma cidade marcada por divisões profundas. Havia ruas invisíveis que separavam quem podia ir e quem não podia, quem pertencia e quem devia ficar à margem. Bandeiras racistas ainda eram vistas com naturalidade em muitas casas. As comunidades conviviam próximas, mas não misturadas. Crescer ali significava aprender cedo quais limites não deveriam ser ultrapassados. Na noite em que tudo aconteceu, Tim saiu com a irmã mais nova, Tisa. Era outono, o clima estava agradável e a intenção era simples: se divertir. O People's Choice estava cheio, lotado como em tantas outras noites. Tim foi direto para a pista de dança. A irmã se afastou por alguns minutos e quando voltou não encontrou mais o irmão. A princípio não se preocupou, mas logo começaram os comentários. Diziam que Tim estava dançando com uma mulher branca. Aquilo, naquele contexto, não era algo bem visto. Alguns diziam que homens brancos estavam procurando por ele dentro do clube. Pouco depois chegou a informação de que Tim havia saído do local com uma mulher branca e 2 homens brancos. Quando Tisa chegou à porta, ele já tinha ido embora. Aquela foi a última vez que Timothy Coggins foi visto com vida. Quando a noite terminou e Tim não voltou para casa, ninguém entrou em pânico. Ele costumava desaparecer por 1 ou 2 dias e depois reaparecia. Mas o tempo passou. Dias se tornaram silêncio. O silêncio virou inquietação. E a inquietação virou medo. Pouco tempo depois, caçadores encontraram um corpo em um campo afastado perto de uma árvore. O que as autoridades encontraram naquele local chocou até os investigadores mais experientes. O corpo de um jovem negro apresentava sinais claros de violência, indicando que ele havia sido atacado de forma intencional e brutal. As marcas no terreno e os vestígios deixados ao redor mostravam que aquele não havia sido um crime rápido, nem fruto de um acidente, mas sim um ato deliberado, executado com frieza. As investigações apontaram que Timothy foi atingido com um objeto pesado e sofreu ferimentos graves nas pernas, o que o impediu de escapar. Em seguida, ele foi ferido na região do tronco com faca e arrastado por um veículo, sendo posteriormente abandonado em um campo isolado, longe de qualquer possibilidade de ajuda. A análise forense confirmou mais tarde que ele ainda estava com vida quando foi deixado naquele local, o que tornou o crime ainda mais perturbador. Quando a família foi chamada para identificar o corpo, o choque foi devastador. A mãe de Tim desabou ao reconhecer o filho. O medo tomou conta de todos. Quem seria capaz de fazer algo assim? Desde o início, a investigação foi marcada por falhas graves. Havia tensão entre a comunidade negra e as forças de segurança. O medo impedia testemunhas de falar. Informações importantes não eram seguidas. Suspeitos brancos não eram interrogados. Em pouco tempo, o caso foi encerrado, oficialmente sem respostas. Na prática, abandonado.
O que a família não sabia naquele momento era que o silêncio não era apenas fruto de incompetência. Anos depois, ficaria claro que havia infiltração de membros da Ku Klux Klan dentro do departamento do xerife e da polícia local. Um diário encontrado décadas depois revelaria que oficiais envolvidos na investigação pertenciam à organização. Os mesmos homens responsáveis por buscar justiça eram parte do sistema que permitiu que o crime fosse ignorado. Enquanto isso, a família Coggins vivia sob ameaça. Mensagens intimidatórias, tijolos arremessados contra a casa, avisos claros para que permanecessem calados. O medo se tornou parte da rotina. Até mesmo o túmulo de Tim permaneceu sem lápide por anos, por receio de vandalismo. O tempo passou, mas a dor não diminuiu. A mãe de Tim nunca se recuperou. O luto constante afetou sua saúde e ela acabou falecendo sem ver justiça. Muitos diziam para a família que era hora de seguir em frente, que aquilo havia acontecido há muito tempo. Mas assassinatos como esse não pertencem ao passado. Eles permanecem vivos na memória de quem ficou. 34 anos depois, o caso ganhou uma nova chance. Um jovem investigador decidiu reabrir o arquivo. Ao revisar os documentos, ficou chocado com a quantidade de erros, omissões e oportunidades perdidas. Testemunhas nunca ouvidas, provas desaparecidas e suspeitos protegidos. Um nome começou a surgir com força: Franklin Gart. Ele e seu amigo Bill Moore já eram citados desde os anos 80, mas nunca haviam sido responsabilizados. Uma testemunha-chave, Christopher Vaughn, que era apenas uma criança na época do crime, finalmente foi ouvida. Ele contou que ouviu Franklin e Bill se gabarem do assassinato. Disse que o motivo não foi dinheiro, mas ciúmes e ódio. Timothy teria se envolvido com a namorada de Franklin, uma mulher branca. Aquilo para eles era imperdoável. A reabertura trouxe avanços decisivos. Um poço na antiga propriedade de Franklin foi investigado. Dentro dele, os investigadores encontraram evidências cruciais: um tênis da época, restos de roupas e o cabo de uma faca quebrada. A camisa recuperada tinha marcas que coincidiam com os ferimentos descritos na autópsia. Era a prova física que faltava. Com isso, finalmente vieram as prisões. Franklin Gart foi julgado e condenado por assassinato com intenção maliciosa, recebendo prisão perpétua a mais 30 anos. Bill Moore fez um acordo judicial e foi condenado por homicídio. Décadas depois, a justiça, ainda que tardia, foi feita. A família pôde enfim realizar um memorial digno. Uma lápide foi colocada no túmulo de Tim com a inscrição: foi embora, mas nunca esquecido. Não apagou a dor, mas trouxe algum tipo de encerramento. Timothy Coggins não era apenas uma vítima. Era um filho amado, um irmão, um tio, um jovem com sonhos, risadas e uma vida inteira pela frente. O que lhe aconteceu foi resultado de ódio, racismo, silêncio e conivência. Sua história é um lembrete poderoso de que algumas verdades podem demorar, mas não desaparecem. Se você chegou até aqui, essa história agora também é sua. Curtir, compartilhar e se inscrever no canal ajuda a manter vivas histórias que nunca deveriam ter sido esquecidas. Até o próximo vídeo. E lembre-se de cultivar o bem e o amor na sua vida e à sua volta.